Flamengo batendo a porta na cara do Cruzeiro, Pedrão. Vamos comentar sobre isso, tem informação sobre Fabrício Bruno, vamos comentar sobre o Juninho do Carabag, entrevista coletiva do José Boto aqui, diretamente do CT Nindrubu, para você conferir todas as notícias do Flamengo, programação do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, aqui diretamente do CT Jorge Elal, o CT Nindrubu em Vargem. Grande elenco do Flamengo já se reapresentou, o elenco principal do Flamengo já se apresentou para iniciar os treinamentos para a temporada de 2025, sob a batuta do técnico Felipe Luiz. Estão bem lá nos fundos, não estou divulgando imagem nenhuma aqui, está lá gravando o treino do Flamengo, não estou de forma nenhuma, e tem muita coisa para a gente conversar aqui, tá, pessoal? Mas dá aquela moral, deixa o teu like, deixa o teu comentário. O que você achou da entrevista coletiva do José Boto, que a gente vai repercutir aqui? Quero saber de vocês aí, né? O elenco que vai jogar o Campeonato Carioca se reapresentou mais cedo, às 10 horas da manhã, né? Lohan, Cleiton, Diogo Alves, a garotada da base, das categorias de base do Flamengo, né? Se reapresentaram mais cedo para seguir a preparação para o Campeonato Carioca, que se inicia para o Flamengo no próximo dia 12, diante da equipe do Boa Vista, diretamente de Aracaju. Beleza? Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Primeiramente, a gente vai repercutir aí, no geral, a entrevista coletiva do diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto. Boto descartou a venda de titulares do Flamengo antes do Mundial de Clubes, e ele falou: não está nos nossos planos, a não ser que seja uma loucura. Como eu interpretei isso? Como assim, Pedrão? Uma loucura? Caso venha alguma proposta bizarra, sei lá, 50 milhões de euros pela contratação do Wesley, não sei quanto, aí, meu amigo, realmente eu não tenho o que fazer, o Flamengo vai ter que vender esse jogador. Mas fora isso, até o Super Mundial, até o meio do ano, acho que ele usou o Super Mundial porque é no meio do ano abre uma nova janela, né? O Flamengo vai manter esses jogadores. Ele chegou a comentar que não quer que o Flamengo seja o campeão da pré-temporada, ele quer que o Flamengo seja o campeão da temporada, ao final da temporada, né? Vocês estão reparando que eu estou um pouquinho mais baixo aqui, porque eu subi o tripé, porque eu não quero cortar o escudo do Flamengo aqui de forma nenhuma, beleza? José Boto comentou sobre o seu assistente, o Alfredo, né? Ele falou: o Alfredo é o meu assistente, ele não vai tomar conta da parte de contratações, mas sim da parte técnica do que está sendo feito quando eu não estiver. É um assistente de confiança. Falou aí o José Boto sobre o Alfredo, que estava presente, né, na sala de entrevista coletiva. A gente conheceu, a gente foi apresentado a ele também, não respondeu nenhuma pergunta, lógico, tudo aí centralizado no todo-poderoso do futebol do Flamengo, o José Boto, beleza? O BAP não estava presente também aqui na apresentação e o Boto comentou o seguinte: eu me reporto ao presidente, ou seja, o futebol é com o José Boto e ele que vai comandar a parada, vai comandar as decisões, então não existe a necessidade do presidente estar aqui no centro de treinamento, pelo menos na apresentação do clube. É lógico que em situações eventuais o presidente vai se fazer presente, mas a autonomia é toda do português José Boto, beleza? Boto comentou também sobre as categorias de base, né? Foi perguntado a ele o que ele acha das categorias de base do Flamengo. O Flamengo recentemente revelou o melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior, né? Tem o Lucas Paquetá aí na equipe do West Ham arrebentando também, enfim, entre outros jogadores, o Wesley na lateral direita do Flamengo, entre vários outros atletas, e ele falou: por onde passei, a base era cuidada com muito carinho. Aqui não vai ser diferente. O ganhar na base muitas vezes esconde o formar mal. Ganhar na base tem que ser os jogadores que se revela e consegue vender. O Brasil tem condições para criar mais jogadores que encantam. Eu comecei a gostar do futebol assistindo a seleção brasileira de 82. Os bons jogadores, os talentosos que têm sempre lugar no time. Temos que revelar jogadores mais criativos. Não há criatividade sem liberdade, sem ter medo de errar. O que falta é esse processo nas idades menores. Eles precisam errar, experimentar. Futebol não se ensina, se aprende, comentou o José Boto. Acho que ele está fazendo uma crítica aí a treinadores, né,
que podam, né? Não dá esse drible aqui não, faz essa jogada aqui, essa jogada lá. É lógico que tem que ter a instrução ali, e ele acha que tem que dar mais essa liberdade para o jogador, né? Justamente para esse talento do atleta florescer, aparecer. E eu concordo muito com ele em relação a isso, né? Ele próprio diz que viu isso lá no futebol europeu, que nós brasileiros fazíamos de uma forma, hoje fazemos de outra forma, e ele quer mudar isso também nas categorias de base do Flamengo, por mais que se produza bons jogadores aqui na base do Flamengo, né? É lógico, vira e mexe tem um bom jogador sendo formado, Matheus França vendido por Crystal Palace, enfim, várias outras situações. José Botto deixou claro que a partir de agora serão divulgados os treinos, viagens, alguns treinos serão abertos e também vão disponibilizar alguns atletas para darem entrevistas, pessoal. Então a gente vai estar presente aqui no Ninho do Urubu mais do que o habitual. Eu gostei bastante dessa atitude do José Botto. Ah, Pedrão, mas aí vai tirar a privacidade dos jogadores. Eu vejo de outra forma, quando você tranca completamente o CT, não entra ninguém, só entra em apresentação de jogador, você dá margem para especulações, né? Ah, tá acontecendo isso, picuinha 1, picuinha 2, picuinha 3. Quando você abre, quando você tem mais transparência nesse processo, você meio que você não vai, lógico, sanar, né, solucionar esses problemas de relacionamento, né, de informação, essa coisa toda, mas você dá mais liberdade para as pessoas trabalharem. Eu, como profissional de imprensa, logo gostei bastante. E lógico que as táticas surpresas, né, as táticas que não podem ser vazadas, isso não vai ser liberado para a imprensa, evidente, né? Ele deixou bem claro essa situação. É importante o jogador dar entrevista também, de repente tem uma situação ali, está se especulando, está repercutindo algo mal ali, vai o jogador, fala, dá entrevista, olha, aconteceu isso, isso e isso, e isso que estão publicando é mentira. E se for o caso, cita quem está disseminando a fake news, quem está disseminando a mentira. As coisas ficam mais claras, mais transparentes quando você abre para a imprensa fazer o seu devido trabalho. E aqui não vai uma crítica à antiga gestão, a elogio à nova gestão, só acho que foi uma atitude excelente do José Botto em relação a isso, tá? Os atletas darem entrevistas, liberarem alguns minutos para a imprensa entrar e realizar o seu trabalho para servir quem? O torcedor rubro-negro, o fã de futebol, né, que gosta de estar bem informado com informações verdadeiras. E não, às vezes, informações que não são verdadeiras, e aí, às vezes, o jogador não fala porque não tem oportunidade de falar a verdade, né? Então, achei bem bacana isso aí. Botto também deixou claro que o foco principal do Flamengo na temporada será a Série A, né? O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e disse também que o foco imediato será a Supercopa do Brasil, disse o diretor técnico do Flamengo. Lógico, já tem uma decisão aí no próximo dia 2, falta menos de um mês para o Flamengo jogar a Supercopa do Brasil contra um rival direto, um rival que, aliás, tá mal das pernas, parece que não pagou premiação aí, né? Tá com problema de fluxo de caixa. Agora aguenta, né? A gente avisou como seria essa situação, alguns botafoguenses não acreditaram, e vai estar sem Luiz Henrique, sem Almada, não perdeu o treinador Arthur Jorge, estão atrás do menino lá que que treina no América do México, parece que no André Jardine não estão conseguindo tirar, enfim, que venha da pior forma possível o Botafogo para enfrentar o Flamengo, para o Flamengo, lógico, ter mais chances de conquistar esse título. O Flamengo se tornaria tricampeão da Supercopa do Brasil, o Mengão que já venceu em 2 oportunidades a Supercopa, uma em 2020 contra o Atlético Paranaense, a outra em 21 contra a equipe do Palmeiras, beleza? Vale lembrar que na história apenas um clube que venceu a Copa do Brasil venceu o campeão brasileiro, que foi justamente no ano passado, na Supercopa do Brasil, quando o São Paulo vence o Palmeiras na decisão, beleza? O José Botto comentou na sua entrevista coletiva também que o objetivo dele é acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil com o Filipe Luiz. E realmente, né, gente, desde que o Jorge Jesus pisou aqui no Brasil, tá difícil nessa situação dos técnicos brasileiros. Os técnicos portugueses vêm ganhando bastante títulos. A gente teve o Arthur Jorge na temporada passada, venceu o Campeonato Brasileiro, venceu
a Libertadores da América. Anteriormente, o do Arthur Jorge, teve o Diniz, que venceu a Libertadores também, mas o Abel Ferreira ganhou o Campeonato Brasileiro em 2023. Em 2022, o Dorival vence a Libertadores, mas o brasileiro quem leva é o Abel Ferreira. Em 21, nós tivemos o Abel Ferreira levando a Libertadores. Em 20, o Abel Ferreira levando a Libertadores e a Copa do Brasil. Em 2019, Jorge Jesus levando a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então tem uma verdadeira hegemonia, bem verdade, de clubes brasileiros, de técnicos portugueses. É lógico que nem todos que pisam aqui dão certo. Teve o caso do Gesualdo no Santos, que não foi tão bem, o tal do Sapinto, né, no Vasco, o tal do Boi, né, no Vasco. Então não significa que é português, que o cara é bom, né? Mas tem essas questões aí. O Boto ele quer sanar, né, essa hegemonia de clubes, de técnicos portugueses com o Filipe Luiz, né? Com o Filipe Luiz, para que o Filipe Luiz realmente aí consiga, né, os títulos e falar, ó, temos um treinador brasileiro que acabou com a hegemonia aqui dos técnicos portugueses. Esse é o objetivo do José Boto, beleza? Flamengo e Nova Iguaçu aguardam a definição do local entre as equipes. Jogo válido pela terceira rodada do Carioca, no dia 19 de janeiro, às 21 horas. O confronto estava marcado para acontecer na Arena das Dunas, mas um desentendimento entre o administrador do estádio e o organizador da partida, a empresa que comprou o mando de jogo, fez com que a partida não seja mais disputada nesse local. Uma reunião acontece nesse momento, segundo o Vene Casagrande, com a federação para debater o assunto. Então não está definido, não saiu a definição ainda aonde será esse jogo do Flamengo, que estava marcado para Natal. Uma pena, né? Para os cidadãos potiguares, né? O cidadão potiguar teria a oportunidade de assistir o Flamengo. Quem sabe não continua aí, né? Não bota no estádio do ABC, ou então algum outro estádio que eu não conheço no Rio Grande do Norte. Enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação a essa situação, beleza? Vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Flamengo estreia no próximo dia 12 de janeiro na competição e terá mudanças. Existirão mudanças no Campeonato Carioca em relação ao VAR para beneficiar os atacantes das equipes, pessoal. A principal mudança é na linha de impedimento, que será mais grossa para beneficiar os atacantes de gol. A gente já tem essa situação, por exemplo, no campeonato inglês, né? A linha do VAR do campeonato inglês ela é um pouco mais engrossada e aí você, lógico, dá margem ali para o impedimento. Eu acho que essa discussão vai continuar, pode engrossar a linha, afinar a linha, vai ser um corpo. A discussão sempre vai ter, porque futebol não é objetivo, por mais que impedimento seja algo objetivo, é igual o teste de gravidez, ou tá ou não tá. Mas o futebol é tão subjetivo, é tão polêmico, tão apaixonante, que acontecem mesmo assim essas discussões. Acho que não vai adiantar de muita coisa não, mas vamos ver, né? A espessura da linha passará de 6 centímetros, tchau Raíssa, para 12 centímetros. Segundo a Ferge, a ideia é acabar com impedimentos muito ajustados, né? Outras mudanças: o cronômetro será paralisado durante a revisão do VAR, ou seja, o tempo não será adicionado mais aos acréscimos, vai ser tipo futsal, parou, teve o VAR, vai paralisar o cronômetro, né? Eu acho isso aí muito bacana, né? Até porque os árbitros geralmente eles nunca colocam certo os descontos ali, né? Então gostei demais dessa decisão aí em relação a parar o cronômetro, né? A imagem da revisão do árbitro será liberada para a torcida somente depois da decisão tomada. Acho que poderia ser no mesmo momento. Mas geraria uma pressão desnecessária, Pedrão. Cara, pressão do quê, bicho? O árbitro tá ali, ele vai ser pressionado pela torcida, pelos jogadores, pela imprensa, pelos jornais. Não adianta. O cara tem que saber lidar com pressão. Não quer saber lidar com pressão, vai trabalhar com outra coisa. Aliás, algumas mais, outras menos, mas todos os trabalhos têm pressão. Não adianta, né? A cabine do VAR ficará do lado oposto ao banco de reservas. Também gostei disso, porque ia lá técnico falar picuinha, ia lá, tentar desestabilizar, deixa o VAR lá, tomar a decisão dele e depois, né, critica, elogia, faz o que for. Gostei dessa atitude aí, beleza? Pessoal, foi informação que foi até inicialmente trazida pelo Flazoeiro, que está até aqui do lado aqui. O Flamengo acertou a contratação de Cadu Borges para o cargo de gerente técnico metodológico da base, tá?
Informação aí, ele retorna ao Ninho do Urubu após 4 anos. Carlos Noval trabalhou com ele de 2018 a 2020 e foi quem fez o convite para ele trabalhar como coordenador das categorias de base do Flamengo, né? A gente teve a possibilidade, né, do Flamengo contratar o JP Sampaio, né, que está na equipe do Palmeiras. Inclusive foi perguntado ao José Botto sobre a situação do JP Sampaio. Ele disse que, enfim, deu a entender, né? Não disse diretamente, mas que fez o convite, mas não foi possível o Flamengo realizar essa contratação. Deu um elogio, né, ao JP Sampaio, disse que de fato ele é um bom administrador, ele não é o melhor do Brasil, ele é um dos melhores do mundo, disse o José Botto sobre o JP Sampaio. Mas vai ter o Cadu Borges aí, vamos torcer para que ele realize um bom trabalho nas categorias de base do Flamengo. Segundo o Max Pugliese, Flamengo está de olho em Facundo Colídio, do River Plate. O clube carioca demonstra interesse na contratação do atacante de 25 anos, que tem vínculo com o River Plate até dezembro de 2025, minha galera. Né, o José Botto comentou, ele não quis responder perguntas relacionadas a contratações, né? Mas ele falou, pô, vocês até me ajudam, né? Querendo entender que, pô, vocês repercutem nomes aí que de repente eu nem tô afim de contratar, eu vou ver, de repente é uma contratação interessante, vai lá e contrata, né? O Rodrigo Paiva até brincou em relação a isso com a imprensa, né? Foi bem bacana essa situação aí. Flamengo espera fechar com o Juninho, atacante do Karabag, do Azerbaijão, até sexta-feira. Segundo informação do GE. Globo, entre o jogador e o Flamengo já está tudo certo, resta apenas ok do clube do Azerbaijão. Eu já falei, não vou tecer comentários aqui sobre ele, não vou falar, é uma boa contratação, é uma contratação ruim, eu não conheço o jogador, nunca vi um jogo desse jogador, já vi os melhores momentos, realmente parece ser um bom jogador, mas de melhor momento até o Lucas Mugni era bom, tá? Mas se o Sevilha estava interessado, já é um alerta de que não é um jogador qualquer, é um bom jogador. O Sevilha não está nas primeiras prateleiras da Espanha, com o Real Madrid, com o Barcelona, com essa galera toda, mas é um clube grande da Espanha, e se o scout do Sevilha entendeu que é um bom jogador, eu quero acreditar que seja um bom jogador, mas a gente só vai ver isso, né, quando ele de fato vir aqui para o Flamengo e começar a jogar, beleza? Segundo o Vene Casagrande, o Estrela Amadora e o Flamengo estão debatendo os últimos detalhes sobre a divisão do valor da venda de Igor Jesus ao Los Angeles Football Club, da MLS, pois a fonte do Estrela Amadora se enganou. O Los Angeles correto é o Los Angeles Football Clube, não Galaxy. O valor da venda gira em torno de 26 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo é dono de 50% dos direitos do jogador. Os jogadores e os empresários aguardam um desfecho entre o Flamengo e a Estrela Amadora para finalizar a parte burocrática. O Mengão vendeu 50% de Igor Jesus ao Estrela Amadora no mês de 24 por 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. Agora vai receber mais grana pelos outros 50%. Beleza, pessoal? Então a situação do Igor Jesus aí segue caminhando. O Rennes da França, segundo o GE, volta a entrar em contato pela contratação de Fabrício Bruno. No entanto, o jogador deseja ir para a equipe do Cruzeiro. O Mengão já definiu o valor para a liberação do zagueiro: 7 milhões de euros, 44 milhões de reais pagos à vista. O Flamengo quer à vista, entretanto o Cruzeiro não quer pagar à vista, tá nessa aí de parcelamento. O GE publicou que o Flamengo recusou a proposta do Cruzeiro inicial e estipula 7 milhões de euros à vista. O Flamengo quer no cash esse valor, e que se não for no cash, realmente não vai ser possível, tá? Essa transferência, acho que o Flamengo tá certo. O Flamengo tem que receber o dinheiro agora. Para quê? Para ir atrás de outra contratação pro lugar do Fabrício Bruno. Se for dividir em 3, em 4, como é que vai contratar para agora? Fica realmente difícil. Alan deseja ficar no Flamengo para 25 e deve recusar novas propostas. O jogador foi procurado pelo Rennes da França, mas não houve acordo entre os clubes. O jogador usou as férias para ficar em forma e busca redenção com o técnico Felipe. É isso aí, cara. Se o Rodinei, que era odiado, conseguiu, por que o Alan não vai conseguir? Vamos torcer, né? Vamos torcer para isso. Eu tô com a programação do Flamengo para os Estados Unidos. No dia 10, sexta-feira, às 5 horas tem treino no CT. Às 10h15, o Flamengo sai para o aeroporto da noite. E às 11h15 da noite,
chega no aeroporto. O voo é à 00h40 e chega em Orlando às 11 horas da manhã, horário de Orlando, e ficará hospedado no Hilton University, beleza? Em Gainesville, na realidade, na Flórida, tá? Tá aqui comigo toda a programação. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, cara, deixa o like, o comentário é importante. Tamo junto, saudações rubro-negras.